Bom dia, bom dia. Pegando algumas afinidades com o espaço, né, da Câmara, agradecer imensamente a oportunidade ao nosso atuante combatente Robson, a toda a casa, vossas senhorias, e aos intelectuais, né, políticos e articuladores e estudiosos dos fenômenos urbanos da cidade de Natal, né. Eu sou do Departamento de Geografia da UFRN, também represento o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né, onde sou planejador urbano e especialista em território e territorialidades, né. Venho trazer o tema hoje sobre cidades criativas, onde a criatividade, além da semântica, se tornou uma entidade, certo? É fundamental o debate hoje das cidades criativas e da cidade criativa. O que acontece? Eu queria iniciar com uma premissa ou com um axioma que seria: inovação não necessariamente é criatividade, né? Nós temos uma série de implicações e construções arquitetônicas e desenvolvimento de projetos urbanísticos e da engenharia civil que necessariamente são inovadores, mas não necessariamente são criativos, né? A criatividade ela tem esse caráter de resgatar o direito à cidade, a isonomia e a qualidade de vida, né? Não adianta fazermos espaços altamente tecnológicos, né, com um caráter estético pós-modernista, se eles não são criativos, se eles não abarcam a criança, o jovem e o idoso. Então, é fundamental começarmos com isso. Criatividade se tornou uma entidade e o que é inovador não necessariamente é criativo. A criatividade exige a justiça social e o direito ao uso da cidade. Tá certo? Pode baixar, querido, por favor. O Einstein nos traz uma frase que é fundamental, e mais do que uma frase, ele nos traz um raciocínio que diz o seguinte: nós não podemos resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou. E há quase 30 anos, o planejamento urbano continua com as mesmas premissas, né, da modernidade para pensar uma inovação e uma nova cidade. Então, é o seguinte, nós não podemos continuar com a mesma mentalidade que criou todos esses problemas que nós temos na nossa cidade hoje. Principalmente a falta de acessibilidade a espaços criativos, ou melhor, algo que é muito mais estrutural, o trabalho de educação e conscientização das pessoas e dos seres criativos para uma nova cidade, né? Como a secretária falou e o Robson falou, não adianta a gente implantar um bebedouro e um banheiro público para dinamizar o uso da praça se as pessoas não respeitam o patrimônio básico, que seria um bebedouro e um banheiro, né? Então é isso, não podemos resolver os problemas com o mesmo mindset de outrora, com a mesma maturidade. Precisamos já pensar em novas técnicas, numa nova cidade e no novo comportamento dos cidadinos para entender o que é essa cidade criativa, né? Onde sejamos mais ecocêntricos, onde a economia ecológica tenha muito mais valor do que o egocentrismo na economia, entendeu? Então, é fundamental nós pensarmos no comportamental antes de implantarmos uma série de infraestruturas dentro da cidade criativa, né? É um trabalho de conscientização, onde criatividade é isonomia, é justiça social e direito à cidade. Com medo de mudar o mindset, nós temos uma série de problemas hoje que são extremamente preocupantes na nossa cidade. Eu boto esse detalhe ilustrativo do nosso trânsito, mas é para explicar que esse é somente um dos pontos do caos urbano que é gerado a partir do momento que nós mantemos a velha mentalidade, certo? E não nos abrimos para uma nova cidade, ou por cidades mais criativas. Precisamos já mudar a mentalidade e sermos mais criativos. Aí nós temos alguns exemplos no mundo, no Brasil também, de como os espaços comuns podem se tornar espaços mais criativos. Um exemplo deles é o não estímulo a estacionamentos na cidade. Por exemplo, estacionamentos não são políticas públicas obrigatórias do Estado ou do município. Elas são necessárias para atender uma demanda enorme de carros e de automotores hoje que são inviáveis para ser usados na cidade e onde a gente deveria estar estimulando muito mais espaços de convivência do que espaços de estacionamento, né? Muitas capitais do mundo hoje já reduziram drasticamente a velocidade dos carros dentro dos grandes centros urbanos. Para quê? Para que as pessoas usufruam mais da cidade. A velocidade dentro do planejamento urbano, ela trouxe um descaso para com a visão e para com o sentir da cidade. Hoje Paris, Berlim,
Madrid estão reduzindo a velocidade dos automóveis no epicentro urbano para evitar violência, acidentes urbanos e para que as pessoas usufruam mais visualmente da sua cidade. Né? Isso é fundamental. Só o ato de diminuir a velocidade dos automóveis nos centros urbanos já nos traz uma outra perspectiva de uma cidade mais criativa, de uma cidade mais afetiva. Pode passar, querido, por favor. Ali ele diz, respire, relaxe, a sua vida pode se tornar melhor. Então, uma série de novas políticas públicas e uma série de novas práticas que vão tornando a nossa cidade mais alternativa e mais criativa. Né? Isso aí é em Londres, mas você vê, o próprio Estado se beneficia de placas com características artísticas e que nos traz uma lição de bem-estar que já muda o nosso dia a dia. Relax, respire, sinta a cidade. Outro ponto fundamental dessa discussão, gente, é cidades inteligentes não necessariamente são cidades humanas. Isso é fundamental de ressaltar. De novo, como eu disse, o que é inovador não necessariamente é criativo. O que é moderno, o que tem um alto avanço tecnológico, não necessariamente é criativo, certo? A criatividade, ela une a afetividade, ela propõe as cidades mais humanas, a cidade sendo utilizada pelos seus cidadinos, a cidade sendo utilizada pelas crianças, por todas as pessoas que vivem a cidade. A Jane Jacobs, que é uma das principais urbanistas do nosso século, ela deixa claro que é necessário para as cidades o olho da rua. O que seria o olho da rua? Seríamos nós mesmos voltando a usar a cidade de maneira mais efetiva. Primeiro, a violência urbana nos afastou um pouco da rua e das calçadas. E a outra é a aceleração dentro do complexo do planejamento urbano, que nos acelera também. E nos faz, às vezes, não usufruir mais desses espaços vitais para a manutenção do urbanismo criativo dentro da nossa cidade. Ou seja, retomando, voltemos a usar as calçadas, voltemos a usar as ruas. A criatividade é o uso comum da cidade, é o direito à cidade. A criatividade não é só arte, certo? E também não é só inovação. Aí algumas práticas realizadas no mundo inteiro de como algumas práticas básicas podem mudar a cidade. Aí é um grupo de Porto Alegre que as pessoas botavam nas paradas de ônibus da cidade qual foi o último ônibus que passou. Aí vocês me perguntam, sim, mas e aí? Não, é algo simples, mas que traz informação e direito à cidade para o próximo passageiro que vai usar a parada de ônibus. Parece ser algo simples, com material simples, mas é algo com potencial criativo de transformar as cidades. Por exemplo, uma vez em Porto Alegre fizeram algo que era algo dentro da crítica à política atual da capital de Porto Alegre, que era o seguinte, a cidade estava com muitos buracos dentro do seu asfalto, da sua malha asfáltica, alguns artistas pegaram esses buracos de maneira crítica, certo? Usando a arte como função, colocaram bandeiras como se esses buracos representassem um campo de golfe dentro da cidade. Ou seja, é uma criatividade que ela vem para fazer uma crítica e uma análise da cidade contemporânea. A gente não quer destruir a cidade abrindo mais buracos, mas é mostrar que aqueles buracos já são insustentáveis, certo? E tantas outras práticas que a gente pode colocar para as cidades se tornarem mais criativas. Hoje nós temos a agricultura urbana, hoje nós temos a permacultura, a bioconstrução, a bioarquitetura, certo? Todas práticas atuais que podem ser utilizadas nas comunidades numa escala menor. Uma coisa que eu trago para você, Robson, para todos que estão aqui. Não devemos nos preocupar tanto com as escalas macro. As escalas macro para a biorraciocínio é fundamental, mas para a atuação e execução do planejamento e do urbanismo criativo, nós precisamos atuar numa escala menor. Né? Numa escala de percepção, de familiaridade, de instiga para quem está mais próximo do processo. Né? Por exemplo, por que todas as quadras poliesportivas têm que ser pintadas daquela cor? Porque a gente não pode trazer um exemplo como o pessoal do Ceará, que está pintando as quadras poliesportivas com características artísticas muito mais avançadas e que não deixam de ter a função, que é basquete, futebol, enfim. E outro ponto também, nós temos que nos abrir para novos esportes que estão surgindo no mundo inteiro, e na capital de Natal também, para novos modais que estão surgindo em Natal, como o patinete em São Paulo, que enfrenta uma crise incrível hoje em dia, porque é inovador e não porque é ruim. Né? Então, esses pontos precisam ser vistos. A cidade é uma nova cidade e, por cidades mais criativas, precisamos fazer uma cidade mais abarcável, mais justa e mais criativa. Pode passar, amigo.
O Paraíso do Golfe foi, como eu expliquei para vocês, esse grupo criou essa intervenção quase circense artística de mostrar que a cidade com buraco, ela não serve para os carros, ela serve para uma outra atividade, que a gente não sabe qual. Talvez jogar golfe, né? Enfim, é um sarcasmo, é uma ironia, mas é para trazer de maneira criativa uma crítica, ao invés de ser uma crítica violenta. É uma crítica criativa. E que a gente perceber, nós vamos avançar. Esse é o grupo, Shot the Shit, é o grupo de Porto Alegre, mas eles atuam no mundo inteiro com essas propostas criativas, como a GG Artes Espaciais e o Natal Alquimistas, que é um grupo que nós temos em Natal, que também trabalha com o planejamento urbano criativo como ferramenta de transformação. A galera criativa, inovadora, empreendedora precisa hackear a cidade. Não me entendam mal, o hackear aí não é no sentido de trazer violência dentro do sistema digital. Não é criar um caos dentro da nova plataforma urbana, mas pelo contrário, é colher as informações de maneira mais ativa. É o pobre, a criança que não tem acesso aos grandes sistemas de comunicação e informação, ir atrás, se aproveitar da comunicação e da tecnologia, como a Rocinha faz. A Rocinha, uma das maiores favelas do mundo, é a maior favela a utilizar o sistema de internet no mundo. Não quer dizer que é pobre, que não pode ser criativo, é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, o pobre, ele acaba sendo ainda mais ousado, ele consegue ainda ter um pouco mais de ferramentas para se utilizar dessa criatividade. Ele entende mais da cidade, ele anda mais na rua, né? Então ele ensina mais de alguma forma. Aí são uma série de atividades dentro do que a gente chama do urbanismo tático. O que seria urbanismo tático? Seriam formas e estratégias de utilizar a cidade de maneira mais criativa. A cidade é uma batalha constante, então precisamos de táticas para atuar nesse campo, nesse jogo, nesse movimento lúdico. Os crowdfundings seriam formas de hoje a própria sociedade se ajudar. Como seria? O governo não tem, o Estado não tem o dinheiro para a reforma da nossa praça. O que a gente pode fazer? Juntar as nossas forças enquanto comunidade e fazer uma vaquinha. Olha como algo antigo que ainda dá certo. Não necessariamente, se o Estado não tem, a gente precisa ficar parado. A gente precisa botar a mão na massa também. Isso é o poder e a autonomia do povo criativo, da cidade criativa e do citadino criativo. Como eu falei, crowdfunding for social good, é isso. Vamos traduzir, vaquinhas para uma vida social melhor. Se o Estado não fornece, o Estado está em decadência em algum momento, ou está em crise, que nós possamos retomar isso através dos nossos meios. Sociedade civil organizada é isso. Se ela se organiza, as forças competentes vêm e nos ajudam. Aí é um pouco também motivando isso, né? Placas de sinalização, e como o Robson falou, como algumas empresas, secretária, como algumas empresas do campo privado estão entrando, ajudando a cidade criativa. Olha ali o que eu chamo de urbanismo tático, gente. A IBM, se eu não me engano, ela criou uma rampa, né, e ainda faz a sua publicidade. Por que não? Se ela faz a publicidade dela e está contribuindo com a cidade criativa, não vejo problema nenhum, pelo contrário. O Estado se apropriou muito das funções básicas do urbanismo, não consegue dar conta e também não quer permitir que o privado entre dando essa força. Eu acho que o privado, se for para ajudar dessa forma, eu acho fundamental. Empoderamento das comunidades. Olha aí, gente, através da arte, o que a gente pode fazer para modificar os espaços públicos, trazer mais criatividade, mais motivação para utilizá-los. E outra, fazer com que a comunidade participe dessa mudança. Não é só os técnicos, não somos só nós estudiosos dos fenômenos urbanos, e nem a política pública. A população tem que estar engajada. Essa é a transvenção, diferente da intervenção. A intervenção, o Estado ou o artista intervém e a população não participa. A transvenção, não. A comunidade tem que participar. Certo? Essa é a saída. Aí eu expliquei já a transvenção, né? Pode passar. Make the city beautiful. Faça uma cidade bonita. Gente, olha os exemplos fantásticos. Intervenções de cunho complexo, precisa ser profissional para fazer intervenções desse cunho. São trabalhos complexos de arte que envolvem engenharia, envolve a geografia, envolve as políticas públicas. Certo? Pode passar. E é isso. Power the people, força para o povo, né? Força para as comunidades, que a gente estimule, que a gente ensine, que a gente seja didático para entender, tanto o rico como o pobre, que há uma nova cidade por vir e que essa será criativa e que a criatividade não é
não é somente a semântica, a criatividade é justiça social e empoderamento urbano. Muito obrigado.